Bora aprender a fazer essa esfirra de carne maravilhosa e deliciosa? Vem comigo! Oi, pessoal! Vamos iniciar então no preparo do tempero da carne. Eu tenho aqui 600 gramas de carne moída patinho, uma cebola grande picada. Gente, eu piquei na faca, tá? Eu não processei. Por quê? Porque se processar, ela solta líquido. Então, a gente precisa de pouco líquido nessa carne. Então, eu tô acrescentando aqui uma cebola grande e 2 tomates picados também na faca, tá? Não processei. Esses tomates não têm semente, tá, pessoal? Tirem a semente e piquem somente a casca do tomate. Eu vou colocar aqui, é opcional esse tempero, tá? Um pouquinho de chimichurri. Eu nem sei se é assim que fala. É opcional, tá, pessoal? Tanto que eu tô colocando aqui a olho, tá? Vou colocar também essa pimenta da Síria. Eu gosto muito dessa pimenta para fazer esfirra quando eu faço com carne crua. Também é opcional. Se vocês quiserem, podem colocar a pimenta do reino, tá bom? Mas uma pimentinha não pode faltar. Vou acrescentar também salsinha ou cheiro verde, como vocês conhecerem aí na região de vocês. Eu coloco bastante, tá, pessoal? Essa minha aqui, ela está congelada, tá? Mas o ideal é fresquinha. É que eu não tinha, já tinha congelado, eu tô usando a congelada mesmo, tá bom? Vou colocar aqui também um pouco de sal. Eu tô colocando aqui meio a olho aí, ó, 3 punhadinhos de sal. Vocês vão colocando e vão, né, experimentando para ver como que vai ficar. Agora eu tô colocando aqui suco de 2 limões. Esse meu limão tava bem grande, então ele tinha bastante suco. Agora eu vou começar a misturar com a mão mesmo todos esses temperos, pessoal. Mistura, amassa bem, tá? Para que todo o tempero incorpore na carne. Olha, como vocês podem ver, a carne ela está bem vermelhinha. Depois vocês vão ver como ela vai ficar. O próprio limão, ele vai cozinhar essa carne. Vamos deixar ela descansando aqui para a gente preparar a massa. Oi, pessoal, estamos de volta aqui então na minha mesa para fazer a preparação da nossa massa maravilhosa. Eu tenho aqui 2 ovos inteiros que eu vou colocar numa bacia bem grande, tá bom? Como vocês podem ver aí. E vou acrescentar também nesses ovos um pouquinho de tempero que também é opcional. Esse tempero eu comprei na feira, ele chama carioca, tá, pessoal? Mas se não quiser colocar, não precisa, tá? É uma coisa que eu gosto de dar uma temperadinha na massa, mas é opcional. Pode ver, eu coloco meio a olho aí. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Não vai influenciar se vocês não quiserem pôr no resultado final da massa, tá bom? Então, como vocês podem ver, tá aí o ovo e o tempero. Eu vou acrescentar também 500 ml de leite morno. Gente, hoje tá muito frio, nós estamos em junho, tá? Tá muito frio, é de noite, então por isso que eu coloquei o leite morno. Vou acrescentar também aqui 150 ml de óleo, tá? Eu tô usando óleo vegetal normal, tá? Aqui nesse potinho eu tenho 30 gramas de sal e 30 gramas de açúcar, tá? Mais ou menos 2 colheres de sopa de cada, ok? Agora eu misturo tudo aqui, ó, tô estourando a gema do ovo para misturar, incorporar todos os ingredientes, certo? E vamos mexendo aqui para que todos os ingredientes se misturem e fiquem homogêneos, tá bom, pessoal? Agora eu vou colocar o meu fermento seco, tá? É fermento biológico seco. Antes eu fazia com aquele fresco, mas aí acabava sobrando, estragava na geladeira. Então eu comecei a fazer com o seco e eu gostei bastante, viu, gente? Muito mesmo. A durabilidade do fermento seco é muito boa, viu?
Eu gostei bastante. Eu não tô mais usando aquele fresco da geladeira, não. Agora eu uso só o seco. Vamos misturando todos os ingredientes. Ficou ruim de misturar com a colher, então eu peguei um fouet, né? Porque o fermento ele não estava se misturando. Então eu peguei um fouet que eu achei que ficaria mais fácil para incorporar os ingredientes. Misturados todos os ingredientes, nós vamos acrescentar agora a farinha de trigo. Pessoal, é mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo, porém, para início, né, para acrescentar nessa mistura, eu estou colocando em torno de 500 a 600 gramas de farinha de trigo. Aqui, pessoal, sobrou só mais um pouquinho de farinha, né? Mais ou menos deve ter ali o que? Umas 100 gramas. Como eu coloquei 600 gramas, então eu devo ter colocado aí em torno de 500 gramas de farinha de trigo, tá? Aí eu vou mexendo, misturando aí com a colher, né? Ó, coloquei o restante da farinha de trigo, coloquei tudo, então ficou 600 gramas, mas ainda não deu o ponto da massa. Tô misturando ali, ó, podem ver que ainda tá bem grudenta, né? Então eu vou separar mais um pouco de farinha. No caso, eu colocando toda a minha farinha aqui, ó, mais 400 gramas de farinha de trigo. E aqui eu vou misturando, né? E não tem jeito, pessoal, tem que colocar a mão na massa, tá? Não tem como dar o ponto sem colocar a mão na massa. Eu dei uma aceleradinha aqui no vídeo, podem ver que ela tá bem grudenta, né? Vocês veem na minha mão que ela tá bem grudenta, é assim mesmo. Vou acrescentando farinha de trigo aos poucos, tá, pessoal? Vamos colocando aos poucos, ó, coloquei mais um pouquinho. E aí a gente vai misturando, eu tô misturando aqui com cuidado para não perder o ponto. E vamos misturando sempre aos pouquinhos a farinha de trigo, tá, pessoal? Aqui eu já coloquei a farinha na minha bancada e vou colocar a minha massa na bancada para começar a sovar essa massa. Ela ainda tá bem grudenta, tá, pessoal? É assim mesmo, ela fica bem grudenta, porque quanto mais farinha você colocar, mais seca ela vai ficar. Vocês já comeram aquela esfirra que você come assim que ela desfarela na boca? Então, isso é muita farinha, tá, pessoal? A minha massa, ela é mais grudentinha, eu gosto assim, né? A receita original, ela pede 1 quilo de farinha para meio litro de leite, mas eu não coloco 1 quilo de farinha. A minha massa vai mais ou menos 700 a 800 gramas de farinha no máximo. Não chega a 1 quilo e ela fica muito macia, úmida, não fica aquela massa seca, tá bom, pessoal? Essa é a dica que eu passo para vocês. Então a gente vai sovando ali, ó, como vocês podem ver, eu tô sovando, né? Mais ou menos de 10 a 15 minutos, né? A gente vai sovando essa massa. Gente, ela é muito macia, é gostosa de trabalhar. Olha, podem ver que ela não tá grudando mais na mão, né? Então, vocês vão sovando assim com cuidado. Eu vou pesar agora aqui a minha farinha de trigo. Olha, sobrou 250 gramas. Tirando aí o Tupperware, né? A bacia deve ter mais ou menos 200 gramas de farinha de trigo aqui dentro. Agora eu tô jogando aqui a farinha de trigo para deixar a minha massa descansar. Olha que linda que ficou essa massa, bem macia, não tá mais grudando na mão. Eu vou deixar ela descansando aqui, né? Mais ou menos por volta de uns 30 minutos, mais ou menos, 40 minutos, tá bom, pessoal? Cobre com papel, cobre com pano de prato, né? E deixa ela descansando.
Aqui, enquanto a massa está descansando, né, coberta com um pano de prato limpo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos peneirar essa carne. Como assim, Adriana, peneirar essa carne? Olha, pessoal, tá vendo que ela tá com bastante líquido? Então, isso aí é o caldo do limão, né? Da cebola, do tomate, ó. Ela tá ainda um pouquinho vermelhinha, mas ela já tá perdendo a cor. Vocês vão ver depois que cor que ela vai ficar. É impressionante. Então, eu coloco aqui uma quantidade de carne. Gente, é com a mão mesmo, não tem o que fazer, tá? Se vocês quiserem usar luva, podem usar, porque tem limão, né? Tem gente que tem alergia, eu não tenho. Podem usar luva, mas a minha mão tá bem limpinha, eu fico lavando toda hora, pode ver, acabei de sovar massa, né? Olha o tanto de líquido que sobrou dessa carne, olha só, vai sair muito mais ainda. Deu uma acelerada aqui no vídeo, né, para não ficar muito cansativo. E aí vocês vão apertando, 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 olha tanto de líquido que já saiu. É assim mesmo, pessoal, quanto mais vocês apertarem, mais peneirar, mais líquido vai sair. Aí eu joguei o meu líquido fora lá, vou deixar aqui do lado para começar então a fazer as esfirras. Olha só, pessoal, como tá macia essa massa. Ela não cresceu muito porque, como eu falei no início do vídeo, hoje tá frio, né? E é de noite, já são 9 horas da noite, por isso que ela não cresceu muito, mas se tiver calor, ela vai crescer bem. Aqui eu tô cortando a minha massa com uma espátula, né? E peguei a minha balança de precisão. A gente vai medir aqui em torno de 50 gramas de massa, tá, pessoal? Mais ou menos 50 gramas de massa. Para vender em lanchonete, normalmente eu peso em torno de 80 gramas de massa, tá? Como eu tô fazendo pra gente comer aqui, né? Que vai ser a nossa janta de hoje, que é sexta-feira, né? Eu sempre gosto de fazer alguma coisinha, então eu tô pesando aqui em torno de 50 gramas, tá? Mas se for para lanchonete, são 80 gramas. E para festa, em torno de 25 a 30 gramas de massa. Aquelas esfirrinhas de festa, sabe? Aí eu tô pesando aqui, tudo bonitinho, pra gente poder fazer o boleamento da massa. Feito isso, pessoal, pesado então todas as nossas massas, nós vamos agora bolear a massa. O que é bolear? Nós vamos puxar toda a massa para baixo, para que ela fique lisa em cima. Olhem só o movimento que eu estou fazendo na minha mão. Vocês podem fazer, olha, eu estou fazendo bem devagarzinho para vocês verem. Pessoal, a primeira vez parece fácil, mas não é. Tem que treinar, tá? Eu também, a primeira vez que eu fui fazer, não saiu nada. E é assim mesmo, tá, pessoal? Mas com jeitinho, com calma, vocês vão aprendendo, viu? Fiquem tranquilos, é questão de treino. Olha, vocês vão passando toda a massa para baixo. Isso se chama bolear. O pessoal faz na mesa, tá? Eu gosto mais de fazer na mão. Dá para fazer na mesa também, mas eu gosto de fazer mais na mão. E aí vocês vão boleando essa massa. E por cima ela fica toda lisinha e a emenda fica toda embaixo. Eu joguei farinha ali no canto e aí vocês vão colocando então a parte da emenda para baixo e vai deixando elas descansando ali no cantinho. Enquanto isso a gente vai fazendo toda a massa. Olhem só, observem o movimento que eu estou fazendo. Né? Eu uso todos os dedos e a palma da mão. E aqui, pessoal, eu dei uma aceleradinha no vídeo, né? Como vocês podem ver. E aí eu vou pesando novamente, né? Todas as massas, boleando e vou fazendo dessa forma toda a minha massa. Dei uma acelerada aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas o movimento é esse, tá? Caso vocês não tenham entendido, vocês podem colocar aí numa câmera lenta, que é para vocês verem o movimento e vão treinando.
Aqui eu já fiz toda a minha massa, já boleei toda a minha massa. E eu já fiz 3 esfirras. Eu achei que estava gravando, mas quando eu vi eu não tinha apertado o botão de gravar. Mas não tem problema, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz a esfirra. Então eu peguei a minha bolinha aqui, eu tô abrindo ela, né? A emenda para cima, ó. Eu pego a emenda e ponho para cima. E a parte lisa fica para baixo. Então eu vou abrindo com a mão mesmo. Quem quiser usar o rolo de macarrão, pode usar, tá, pessoal? É que aqui eu tava sem pressa, né? Tá fazendo pra minha família e tal, então eu tô abrindo com a mão mesmo. Olhem só, pessoal, a cor que a carne ficou. Vocês estão vendo como ela ficou toda marrom? Olha, aquele vermelho vivo não tem mais, né? Por quê? Porque o limão, ele cozinhou, né? Entre aspas, a massa. Ele já deu uma pré-cozida na massa, né? Então ela muda todinha de cor. Enquanto ela tá descansando ali, o limão tá agindo, né? Que ele é ácido, então ele já tá agindo. Aí eu coloco ali uma quantidade, né? Que eu acho boa, né? Como eu falei, pra gente comer. Aí, se vocês forem fazer para vender, vocês pesem o recheio de vocês, tá, pessoal? É em torno de 20 a 30 gramas de recheio para lanchonete e de 5 a 10 gramas para festa, tá, pessoal? Aí aqui eu tô fechando, né? Como vocês podem ver, é um triângulo. Não tem segredo fechar a esfirra. Então fechem bem. Tira o excesso da farinha para poder pincelar depois. E essa emenda, pessoal, ela fica na parte de baixo, tá? Eu tenho uma forma aqui, então, untada com óleo e farinha de trigo. Deixem um espaço entre as esfirras, porque elas vão crescer quando forem ao forno, tá? Então aqui, ó, fecho no meio, depois eu fecho as laterais, faz um triângulo, dê uma aceleradinha aí para não ficar cansativo o vídeo, mas, pessoal, não tem segredo. Terminei aqui todas as minhas esfirras, né, dessa forma, então agora eu vou pincelar. Eu tenho aqui 2 gemas de ovos, tá? E 2 gotas de molho inglês, tá? Pode ser molho inglês ou aquele outro lá. Shoyu. Eu não tinha shoyu, eu coloquei 2 gotinhas de molho inglês. Só para dar uma corzinha, para ficar bem bonito na hora de assar, tá? Mas se vocês não tiver, não tem problema, tá? Pode colocar só a gema mesmo, que não tem problema não faz diferença, tá? O shoyu ou o molho inglês é opcional. Aí pincelei todas as minhas esfirras. E agora eu vou levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido há mais ou menos 30 minutos a 180 graus, tá? Ela vai assar em torno de 30 a 40 minutos aí mais ou menos. Olha só, pessoal, que lindas que elas ficaram. Ai, deu água na boca, não é mesmo? Então, pessoal, façam essa receita, vocês não vão se arrepender. Tem algumas aqui que vazaram, tá vendo? Provavelmente tinha um pouquinho de caldo, né? E aí elas acabam vazando, por isso a importância de peneirar bem, tirar todo o caldo da carne. Eu vou abrir aqui para vocês uma, para vocês verem, ela tá bem quente, eu acabei de tirar do forno, por isso que eu tô pegando aqui com o pegador, porque ela tá bem quente mesmo, olha como ela fica por baixo, mas ela não fica seca, gente, vocês precisam fazer essa receita, ela é maravilhosa. Essa esfirra fica bem macia e suculenta. Nossa, meu marido amou. Eu vou cortar agora para vocês verem como que ela ficou por dentro. Eu tô cortando com a faca porque ela tá pelando, ela tá muito quente. Para mim não queimar a mão, vou pegar aqui, ó. Olhem só, vocês estão vendo a fumaça saindo, gente? Olha a fumaça, olha que linda que ela ficou. Bem macia e suculenta. Oi, pessoal! Olhem só que lindas as esfirras. Quem gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscrevam no canal e façam essa receita porque vocês não vão se arrepender. Um grande beijo e fiquem com Deus!